toda hora eu vejo, a redistribuição de renda no Brasil é muito ruim, é péssima, assim, por séculos. Né? E a mudança de renda é um processo secular também. A pergunta para o país, para o povo, não é essa, a base está subindo ou não? Se a desigualdade estiver aumentando e a base parada, é uma tragédia. Se a desigualdade estiver subindo e a base subindo, menos mal. Se estiver diminuindo a desigualdade e a base subindo, é ótimo. Essa é a minha visão. O plano real só não quebrou porque o governo conseguiu tomar emprestado 135 bilhões de dólares nos 4 anos de Fernando Henrique. As pessoas ignoram este fato de que nós fizemos déficit de conta corrente de 35 bilhões de dólares por ano e que existia lá fora quem estivesse disposto a financiar. Com o dinheiro que se gasta em um ano para pagar juros dessa dívida maluca que foi acumulada durante a gestão do Plano Real, seria possível fazer um Brasil novo. Por exemplo, 20 bilhões de reais daria para construir 4 milhões de casas, portanto acabar com o déficit habitacional. O que é que dizia o governo? Não, isso não é problema, porque num mundo de livre movimentação de capitais, lá fora sempre existirá um número suficientemente grande de idiotas para continuar financiando. O que foi a crise? A crise foi descobrir que tinha mais idiota aqui dentro do que lá fora. O combate à miséria tem que ir para o coração da formulação de políticas no Brasil. E nunca foi. Praticamente espera-se ou esperava-se que toda a solução da miséria viesse do crescimento econômico. Então a equação era a seguinte: cresçamos e o resto virá por acréscimo, inclusive o fim da miséria. O que está provado, a realidade mostrou, é que o combate à miséria tem que ser deliberado, ele tem que ser programado, tem que envolver governo e sociedade civil. Central do Brasil é um filme que realmente ele retoma aquela preocupação com o social, né? A imagem do filme ela toda captada, que é a central do Brasil, na estação, no subúrbio, na Baixada Fluminense, no interior lá do Nordeste, né? Os personagens são os personagens humildes do nosso povo. A gente viajou pelo sertão desse país, passamos por muito buraco, constrangedor. Eles vivem num outro mundo, numa outra época. Eu duvido que eles saibam o nome das pessoas que dirigem este país. São extremamente esperançosos, né? Tem algo de hindu neles. E estão esperando ou a chuva, ou a frente de trabalho. A descontinuidade administrativa é uma praga no sistema político brasileiro. Ela causou grandes danos do ponto de vista socioeconômico, de atendimento às demandas da sociedade, de um projeto para o país, e continua causando porque essa descontinuidade administrativa permanece como uma das características do nosso sistema político. O que acontece? Elegemos um governo, ele vem com um programa que ele cumpre mal ou bem, ele termina o mandato, o novo governo faz terra arrasada da política administrativa anterior, muitas vezes acabando radicalmente com o que foi feito. Isso ocorre claramente no plano federal, com prejuízos evidentes, porque o que falta para o país é planejamento. Uma das consequências mais danosas da Revolução de 30 foi acabar com a administração permanente, com a administração de carreira, em que o funcionário começava como escrevente e acabava diretor da repartição, porque havia uma carreira. Com a criação pelo Getúlio dos chamados cargos de incomissão, os cargos em comissão passaram a ser cargos políticos e, consequentemente, não são cargos que são garantidamente eficientes e eficazes
do ponto de vista administrativo. O Brasil tem muito doutor, muito funcionário, muita professora. Se eu fosse o Getúlio, mandava metade dessa gente pra laborar. Reduzimos o que podemos a influência clientelista, não das políticas, nem dos políticos pensando políticas, mas de nomeação, por fins eleitorais e tal. Mas mesmo na cúpula política, muitas vezes não há assim, o sentimento de que é preciso dar continuidade a certos programas. E isso tem uma interrupção. Né? E o mundo moderno não é mais passível de tanta mudança brusca. Como é que você vai governar se você não tiver um plano de energia que tenha continuidade? A energia leva tempo para se materializar. Né? Petróleo, gás, energia elétrica e educação. Como é que você vai dar zigue-zague a toda hora? Tudo isso faz com que aquele investimento feito num determinado momento vá água abaixo. As dificuldades de ter um setor público eficiente, com regras de longo prazo, onde você, a partir de um determinado momento, sabe que o que vai acontecer nos próximos 10, 15, 20 anos, não vai sofrer uma descontinuidade, isso no Brasil é muito problemático, é muito difícil, coisas que em outros países mais evoluídos, nos Estados Unidos, na Europa, você tem, o governo muda, mas o sentido, o investimento, a necessidade do município permanece. Cultura nacional, independente de ideologia, é uma cultura que não se estabelece a partir de políticas de Estado. Né? Na verdade, o que nós temos é uma tradição de políticas de governo e toda vez que há oscilação de poder, em geral, as políticas do governo anterior não têm continuidade. Quando nós pensamos no exemplo do Japão, que tem claramente, hoje, um planejamento para os próximos 20 anos, nós vemos como nós estamos atrasados. Porque nós não temos planejamento e não temos possibilidade de planejamento, sabendo que a cada 5 anos tudo pode ser mudado. Então esse órgão de planejamento, como um Conselho Superior de Planejamento, desvinculado, isso é importante, do Executivo e do Legislativo, poderia assumir essa função. Evidentemente um órgão composto por elementos representativos das várias entidades da sociedade civil. Se quisermos restaurar o mínimo de ordem na administração, é preciso despolitizar a chefia administrativa e criar a figura do secretário permanente, do homem de carreira. Então esse homem é um homem extremamente poderoso, não é político, serve a todos os governos, seja de esquerda ou de direita, mas ele é absolutamente essencial porque ele assegura a continuidade administrativa, a racionalidade da continuidade administrativa. Então a dificuldade maior é uma reforma administrativa que precisa ser feita com este objetivo, de restabelecer as carreiras públicas. E quando eu faço essa defesa, não faço porque seja a favor da burocracia, mas porque vejo o papel fundamental da burocracia quando derrotou o príncipe medieval. Quer dizer, o pensamento do Weber, do Max Weber, é o burocrata sobe para reduzir o poder do monarca. O monarca já não pode fazer o que queria, o seu arbítrio, exercer o seu arbítrio, porque tinha a burocracia permanente, passaria a ter uma burocracia permanente a contê-lo e alimentá-lo. Então nós precisamos da burocracia. E nós precisamos de boa burocracia e permanente.